A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Boa noite a todos e vamos orar. Vamos orar. Como dizia o pastor João Carlos Marques, a melhor coisa é orar. Então vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este dia, por toda essa semana que o Senhor tem nos guardado a cada manhã, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos da ordem aos teus anjos e arcanjos, sentir as nossas casas, nossos bairros, nossas cidades, nossos estados, nossa nação, sentir, Senhor, a América do Sul, a América Central, a América do Norte, o Ártico, a Antártica, a Oceania, a Austrália, a África, a Ásia Maior, a Ásia Menor, a Europa, Senhor, e seja, Senhor, rastreado, Senhor, seja vasculhado pelo exército do Deus vivo e todo espírito contrário à palavra do Senhor, a todo aquele que se levanta contra o nome do Senhor, seja amarrado, manietado, levado cativo para o abismo, no nome de Jesus. O Senhor nos deu toda a autoridade no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós ordenamos que toda oposição maligna que tem se levantado contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, nossa saúde, os nossos bens, o nosso trabalho, caia por terra em nome de Jesus. Saia da frente no nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque nós nos levantamos na autoridade do nome que é sobre todos os nomes, e este nome é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração ao único digno de honra, louvor e adoração. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que haja, Senhor, um derramar e um transbordar do Teu Espírito Santo, Senhor. Que haja, Senhor, sinais, prodígios, maravilhas, curas em Teu nome, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nesta noite, Senhor, apresentar todos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos. Queremos, Senhor, apresentar neste momento o irmão Ayrton, Senhor, que está aguardando para ser avaliado por um cirurgião. Em nome de Jesus, que os teus anjos e arcanjos se acampem à volta dele. Senhor, que quando o médico chegar, Senhor, será tudo do melhor para a vida dele, para a saúde dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós amarramos espírito de morte, espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Declaramos vida, profetizamos vida, em nome de Jesus. Ser curado, que todo o corpo do teu filho, Pai, se sujeite ao nome de Jesus. Todo aquele que estiver enfermo, se sujeite ao nome de Jesus, porque não é no nosso nome, mas é no nome que é sobre todos os nomes, nos céus e na terra e sobre todo o universo. Jesus Cristo de Nazaré. O sangue do Cordeiro, Senhor, é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar e santificar e nos trazer vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Senhor. Tome enérgicas providências em favor do irmão Ayrton e em favor de todos os irmãos que estão, Senhor, de alguma forma necessitados do teu socorro. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Como diz, saudações gaúchas, né? Que o Senhor os abençoe a todos, que o Senhor, apresentamos também todos os irmãos que estão já assistindo via internet, apresentamos todos aqueles que ainda vão assistir, apresentamos também todos aqueles que estão vendo novamente todos os vídeos que o pastor João Carlos Marques deixou gravado aqui na terra, a todos os vídeos onde o Senhor falou com cada um de nós, em nome de Jesus, e que a esperança que nós temos, amados, que ver e pedir para o Senhor trazer à memória aquilo que nos traz esperança, porque aquilo que nos traz esperança nos traz alegria, e é tão bom a gente assistir, rever os vídeos antigos, porque o Senhor, a palavra dele é viva, e ela não volta vazia.
ela é viva, eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, que corta, separa corpo, alma, espírito, ossos, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, na palavra do Senhor está o antídoto, está a cura, está o decreto de juízo contra os nossos inimigos, e está a palavra de vida, porque Ele é vida. Jesus é vida, e a palavra do Senhor, ela é viva. Viva, então ela tem vida própria. Ela é a palavra, a minha palavra pode não ser nada, mas a palavra que está escrito aqui, ela tem vida e ela se multiplica. Ela, como se diz, ela dá frutos de excelência. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, então. Essa semana, amados, nós, como se diz, vimos muitos ataques nas áreas, nos irmãos, né? Em várias situações, porque o inimigo sempre age da mesma forma. Por que ele sempre age da mesma forma? Uma vez, vamos ilustrar uma história assim. Se você é uma pessoa que cuida como é que se diz, do arquivo de uma empresa, tá? Ou tu é um historiador numa biblioteca sobre alguma coisa, tu tem todo o conhecimento, né, de tudo que tem naquele lugar, da história, quem comprou, quem fundou, quem fez, quais foram as primeiras coisas que foram compradas, ou quais foram as primeiras enciclopédias, livros que foram comprados. Então, alguém tem o conhecimento disso tudo. Então, quando tu quiser ver alguma coisa e descobrir alguma coisa, você só vai lá naquele arquivo, né? Vai lá naquela memória escrita e tu sabe quem fundou, tu sabe quem reformou, existe uma história. E o inimigo também tem a nossa história. Ele tem a nossa história dos nossos antepassados, porque a palavra do Senhor diz lá no Antigo Testamento que visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas, em compensação, diz o seguinte, que o Senhor abençoará até 1000 gerações daqueles que o amam e o temem. Olha, 1000 gerações é muito mais que 4, né? Então, eu fico pensando assim, meu Deus, Deus faz muito mais, milhares de vezes mais e melhor. Jesus fez, porque a obra é da cruz, né? Mas o inimigo tem tem lá, como é que se diz, no arquivo morto dele lá, todas as legalidades espirituais negativas que até quarta geração atrás do meu pai, da minha mãe, né? Tá lá. Todas as procurações. Todas, né? Todas as coisas e tá lá. Só que isso tinha legalidade na minha vida, na minha família, até o dia que eu invoquei Jesus na minha vida e na minha família. Só que tem uma coisa. O que acontece? A partir daí o sangue de Jesus, acabou. Mas e às vezes a gente ainda passa por situações, porque assim, tem aquilo que veio, mas tem aquilo da qual, até eu me converter, porque não nasci num lar cristão, eu dei legalidade, eu fiz as coisas erradas. Então, existia uma plantação negativa. E essa plantação negativa, a gente se arrepende, né? A gente tem entendimento, começa a ler a Bíblia, a gente se converte. Mas a gente ainda colhe coisas. Não, porque aquilo foi uma plantação ruim, mas é diferente. Mesmo sendo, como se diz, um fruto, algo ruim, nós temos entendimento. E isso não tem mais poder sobre as nossas vidas. Então, amados, chama ela aí, mano. Então, o inimigo pega lá pelas tantas, ele sabe, por exemplo, deixa eu ver... que eu tenho alergias de um determinado alimento ou de um determinado cheiro ou alguma coisa.
Aí lá pela Santa eu tô indo lá muito bem, né? Servindo ao Senhor, orando pelas pessoas, as pessoas estão sendo curadas, eu vejo, tô vendo coisas boas, tô me alegrando, né? Aí lá pela Santa assim, tu vai e o inimigo não te ataca enquanto tu estás andando. Quando tu tá falando, fazendo aquilo que manda a palavra do Senhor, ele não se mexe, só fica te observando de longe. Aí lá pela Santa tu, ai, tá tão feliz, aí tu dá uma distraída. Ai, hoje já não orei, já não li a Bíblia, já não jejuei. Ah, não, mas ou não foi no culto, ou não orou em casa, né? E a gente, aí tu fica meio cansadinho, né? Aí daqui a pouco assim, quando tu vê, o inimigo vai lá e te serve alguma coisa. Ou de repente, tu vai comprar um negócio lá, como tinha uma alergia, nós nem sabe, nem tá escrito que tem naquele produto lá, tem naquele remédio, naquela comida, naquele doce, naquele suco, tem um componente lá e escondido, que é aquele que te dá alergia, que te pode dar tu pode morrer. A gente viu isso acontecer essa semana, né? Por uma pessoa muito querida que tem um tipo de alergia a um tipo de medicamento. E ela sempre chega e diz: eu tenho alergia a isso e a isso. Ela teve um choque anafilático, não morreu porque o Senhor não permitiu. Sempre fala. E daí o médico receitou uma medicação lá, bem forte, 4 medicações, e ela começou a ficar ruim, muito ruim. Aí, mas ela primeiro começou a ter uma desinteria, e aquilo não passava, e eu não conseguia sentir cheiro, e a língua ficou como se diz, não, ela teve um diferencial, e aí ela foi ler as bulas dos remédios. O que tinha lá? Aquele remédio que ela é alérgica, junto na composição. O nome é X, mas os componentes dele eram X, Y, Z, e junto estava o Z que ela era alérgica. E aí ela ligou, né? A irmã ligou e chamou a atenção. Ah, não, então eu vou lhe mostrar o que contém na medicação que o senhor me deu, que o senhor está dizendo que não, e eu estou lhe dizendo que tem. Né? Então, realmente, o que a gente tem que fazer? Assim como a gente faz as compras no mercado, eu faço assim: comprei as coisas, paguei primeiro, né? Tô saindo com o carrinho de compra, Senhor, em nome de Jesus, eu consagro todos esses alimentos, essas compras para ti, abençoo, purifique, santifique, multiplique, quebra as consagrações a outros deuses e consagro ao verdadeiro Deus. Em nome de Jesus. Porque a gente não sabe. A gente não sabe, né? Mas, então, assim, tu vê como Deus é misericordioso. Porque ele não... a pessoa começou a passar mal, mas ele não permitiu que ela tivesse como se diz, um choque anafilático. Isso. Porque aquela reação foi, como se diz, foi interna e externa também. Né? E quando eu cheguei para ver, eu disse: meu Deus do céu, Senhor, o que é isso? Fiquei apavorada da situação, porque estava de um jeito e ficou uma situação muito difícil. Mas, então o que é isso? O inimigo sabe que ele tem lá o fichário lá, né? Fulano de tal, filho de ciclano, neto de Beltrano, aí esse neto, esse filho aí, esse tio aí, se converteu. Mas até aqui, né? E o inimigo faz isso. Se tu tem feridas no teu coração, é lá que é o alvo. É lá que vai jogar as setas, né? Vai, como é que se diz? Afinar bem a seta, né? Deixar a ponteira bem afiadinha. E lá ele vai começar a tirar o alvo. E não era porque ele que fez a ferida. Exatamente, ele sabe. Porque assim, tu tem, vamos dizer, uma ferida, tá? Tu caiu, se machucou, inflamou, passou um processo, tomou medicação, limpou, cicatrizou. Mas aquela pele, naquela área ali, ela é mais fina.
Por isso que o inimigo lança sempre as pedras, setas, nas mesmas áreas, daquelas que como se diz, tu já venceu, naquelas áreas que tu já tá curado, mas ainda é a parte mais sensível. Então às vezes tu pensa assim, ai Senhor, por que tu permite isso? Olha, a palavra do Senhor diz assim que por 6 vezes o inimigo virá contra vós, mas fique firme, porque na 7ª é ele que vai fugir de nós. Amém. Glória a Deus. Então, Aleluia. tudo é com a permissão de Deus. Mas a gente, nesses momentos, amado, aí, às vezes tu lá tá cabisbaixo, chateado, né? Às vezes houve um desentendimento na família, houve um desentendimento no trabalho, houve um desentendimento na igreja. E aí, o que acontece? Às vezes tá lá meio jururu, né? Meio assim, lá. E aí tu, hoje acho que eu não vou no culto, eu acho que eu vou assistir uma série na Netflix pra me alegrar, pra me distrair, né? Aí tu vai lá ver 1, 2, 3, vê um monte de bobagem e tu continua ali. E aí o que acontece? A tua alma começa a ficar jururuzinha, tristinha. Aí a tua mente vem com um monte de argumento, dá bastante argumento pra tua alma, porque a nossa alma adora ser lambida, adora ser justificada, e a mente dá muitos argumentos. Aí quando tu vê, tu leva uma cacetada do inimigo, e aí tu fica muito ruim. Só que o que acontece naturalmente? Em vez, porque tem um sentimento de culpa. Existe uma acusação na nossa mente, de não ter orado, de não ter jejuado, de não ter perdoado, de não ter feito a coisa correta com o Senhor. E em vez de correr para a cruz, a gente corre para a natureza humana, natural. E aí a gente, quando tu vê, só a misericórdia de Deus. Quando vê, a gente está atolado, está quebrado, né? Mas isso é uma cilada, é uma tática que o inimigo faz pra gente ficar sozinho, tá andando. Daqui a pouco, quando tu vê, tu parou por algum motivo, tu deu uma volta, quando tu vê, tu não tá mais andando para frente, tá retrocedendo. E a gente quase nem percebe isso. Perde o rumo, né? Nem percebe. Só que não importa se você ficou no domingo, no sábado, lá, não sei que dia, você ficou assistindo um filme lá, porque você tava precisando se alegrar, né? Só que a maior alegria é a palavra do Senhor, sabe? Mas o culto lá, o pastor tá chato, tá pregando umas coisas que eu não concordo, né? Meu amado, Senhor, eu vim aqui para te adorar, não estou aqui para adorar pastor, não estou aqui para adorar grupo de louvor, porque a ligação é direta, lembra? É que nem ligar o celular, tu liga na tomada lá, bota o carregador e imediatamente ele começa a carregar. E com o Senhor é a mesma coisa. A gente que às vezes, por um monte de coisa, a gente faz isso aqui, tira o contato. E a bateria começa a descarregar, né? Como dizia o vovô, guarda o contato com o teu Salvador. Guarda. É interessante essa palavra guarda, mas então significa que às vezes a gente pode não guardar, né? Se é para guardar o contato, significa que nós temos que zelar pelo contato. Não importa, amados, como está a tua alma, não importa as coisas que tu falou, fez de errado, peça perdão. O sangue de Jesus é poderoso e é suficiente. E o peso que tu tem sobre várias coisas no teu coração, na tua alma, no teu espírito, ninguém me entende. Não entende mesmo. Teu pai não vai te entender, tua mãe não vai te entender, teu irmão não vai te entender, teu chefe não vai te entender, teu marido não vai te entender, tua esposa não vai te entender, porque é você que sente. Agora, o Senhor sabe. Então, é Ele que tem a cura profunda das dores, das frustrações, de todos os sentimentos ruins. É Ele que tem. Então, não adianta, eu não posso esperar uma cura humana, natural, porque vai ser sempre supérfluo. Vai ser passar mercúrio, só pinta, não faz nada.
Antigamente passava mercúrio que não doía, né? E aí depois veio o mertiolate que ardia, né? Mas não cura, é só pinta, né? Mas o sangue de Jesus não, ele cura. A palavra do Senhor, ela nos cura e ela é uma bússola, é o GPS do cristão, é a palavra do Senhor, né? E nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é como é que se chama? O Waze. Tô brincando, gente. Que avisa, ó, tem radar na estrada, ó, tem um acidente na frente, o trânsito, a tantos quilômetros é um acidente, tantos quilômetros de lentidão, né? E vou dizer uma coisa para vocês, no fim de semana passado, nós fomos, eu, minhas duas filhas, o meu filho que mora aqui, a minha nora e a minha neta, fomos até o sul do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, onde o meu filho Max, que hoje está de aniversário, então comemoramos no domingo, junto com os pais. E é interessante porque a gente entrar na cidade e ver os nomes dos distritos, dos bairros, que o pastor João Carlos Marques nos falava. O primeiro era o distrito de Quinta. Aí andava mais um pouco, Povo Novo. Andava mais um pouco, Domingos Petrolina, acho que é esse o nome, né? Todas as coisas que o pastor João falava. Andava mais um pouco, nós estávamos lá no Canalete, né? Aí nós ficamos olhando, onde será que está a igreja do Batista, onde o pastor fala, a igreja Batista do Canalete. Aí a Maria me falou, não, é bem no centro, tu vai reto, tu vai dar lá no Museu Oceanógrafo. De oceanografia. Oceanografia, falei errado. E eu disse assim, pai, então nós estávamos certinhos, estávamos bem pertinho, né? Mas é muito interessante tu ver isso. Porque era como se eu olhasse os nomes e ficava lembrando dele falar. E como dizia Maria, eles iam de quinta, os irmãos se reuniam, iam caminhando pelos trilhos do trem, porque eles sabiam os horários que o trem vinha, e iam para o centro, iam para a igreja, era uma turma, né? Imagina, que maravilha, né? Sim, e essas memórias, então, eu falando essas coisas para ela me contando daquilo da juventude deles, né? Naquela cidade. Então, queridos, o que eu fiz? Eu aluguei um carro com 7 lugares para a gente ir em família, para não ter que ir 2 carros ou 3 carros. E foi tudo tranquilo, foi rapidinho, mas eu nunca tinha alugado carro, né? Eu pensei, tem isso, tem aquilo, eu pensei, vou botar no Google, isso na sexta de manhã. E eu tava trabalhando, né? Eu botei lá rapidinho, aí apareceu uma, 2, daqui a pouco uma outra lá, mas eu pedi ao Senhor, me ajuda. Aí apareceu um nome lá que eu achei que era de uma locadora. Aí depois eu descobri que não era uma locadora, era um site que faz uma procura, seleciona os melhores valores de aluguel. Aí ali eu coloquei o carro que eu queria, quantos lugares, tudo, botei o horário que eu gostaria de pegar o carro. Eu estava fazendo isso de manhã, eu queria pegar o carro às 15 horas de sexta-feira e entregar o carro na segunda-feira às 10, até às 11 da manhã eu poderia entregar. Aí coloquei ali e deu um valor. Eu pensei, será que esse valor é por dia? Mas eu não entendi, né? Mas reservei. Aí saí do meu trabalho, fui direto, peguei, fui lá, fiz todos os negócios. Aí eu fui até o aeroporto, né? Porque eu fiz isso para pegar no aeroporto. Aí fui numa locadora, não era. Aí fui na outra, não é. Aí fui na outra, a última era. Aí foi interessante. Aí no outro dia de manhã como é que faz mesmo pro carro funcionar? É que eu não me lembro mais. Me esqueci. Aí ficamos. E como é que é mesmo? Aperta aqui. Não, lembro que o D era pro carro andar, mas pra ligar tinha uma outra letra e eu esqueci. Não, mas só a rir, né? Que eu queria sair às 6 da manhã, fiquei uns minutos ali. Até que, na sua misericórdia, o Senhor lembra. Quem sabe isso? É verdade. Mas engraçado, amados. Então, fomos com a família. E passamos a ponte, o Guaíba em Porto Alegre. O que aconteceu? Meu filho disse assim, tem alguma coisa errada. Esse carro tá puxando muito. Eu acho que furou um pneu.
Aí nós paramos olhando, não, tá tudo direitinho. Mas que estranho, tem algum problema nessa direção. É que a gente andando não se deu conta que tinha muito vento. Só que o vento foi aumentando muito. Para a região do extremo sul do estado, tem muito vento. Então a ida foi bem difícil, porque tu estava aqui dirigindo e o carro simplesmente fazia assim com a traseira e ia para cá e ia para lá. E assim é a vida do cristão, amados. Nós temos a direção, nós sabemos o caminho e temos as adversidades, né? E o vento contra. o vento contrário, os ventos contrários são... E vou dizer uma coisa, tu tem que ter muque. A gente tem que exercitar, tem que estar, craque, no manejo da espada, no manejo da palavra de Deus. E foi muito bom estar lá, tudo, mas tivemos essa dificuldade. Bom, meu filho não é eu. Meu filho é um homem, é um rapaz forte, então ele não tem problemas. E ele sentia a dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos guarda. A gente sempre ora, a gente sempre agradece ao Senhor, mas a gente precisa também ficar, sabe como? Vigiar, precisa ficar atento, atento. Mas na volta, aí a gente viu que estava tudo tranquilo. Na volta não tinha aquele vento, então foi uma beleza. E quero dizer uma coisa para vocês assim, ó. A segunda-feira estava muito cansada, né? Fui entregar o carro, vim para casa. Aí fui ouvir umas pregações, assim aleatoriamente. A pregação que eu estava assistindo, ia ouvir, falou lá sobre Apocalipse 16, versículo 13. E aí quando eu li aquilo, e na hora assim, fez assim. Eu nunca tinha entendido isso. Eu pensei, preciso contar para os irmãos. Tá? Então eu achei muito interessante. Então eu queria que vocês abrissem lá em Apocalipse 16, 13. Apocalipse 16, versículo 13, diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Ô Senhor, quando eu li eu pensei assim, nossa, vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã, e eu fiquei olhando isso e pensei, Deus, isso aqui, esses espíritos de engano, olha só, dragão, besta e falso profeta. Mas isso aqui não está falando de coisas, vamos dizer, de monstros, de demônios. Não, isso aqui são os senhores 666, os 3 líderes. E aí o Senhor me mostrou que isso já está em prática, que é, no caso, os ensinos demoníacos desses 3 segmentos, né? Desses 3 senhores, dessas 3 religiões, desses 3, né, já está sendo disseminado o espírito de engano. E só que muito, muito assim, como se diz, parece inofensivo, parece uma bobagem, mas é engano. E na internet a gente acha muito, muito, muito. Às vezes a gente tá muito bem assim, daqui a pouco tu falou um negócio, daqui a pouco tu começa a receber sobre aquele assunto, né? Daí tu pensa, nossa, parece que o celular me ouviu. Claro, ele tem uma câmera, ele tem um microfone, né? E são captados as nossas conversas, né? E os nossos assuntos, e de vez em quando a gente recebe as sugestões daquilo que tu conversou com alguém. E normalmente uma coisa que me chamou a atenção, as coisas que são mais lidas, que mais tem visualizações tem um título
e quem está falando é sempre diz assim, um ex-cientista da NASA, um ex-militar, um ex-não sei o que, tudo comandante de não sei o que, e conta uma bela história lá, né? Mas usa não toda uma mentira, usa uma coisa que existe, afirma outras coisas que não existem, e aí vai. E eu fiquei, o senhor começou a me lembrar de conhecidos, de pessoas que começaram a procurar na internet o que vai acontecer. O que vai acontecer quando estivermos para sair, né, do planeta, quando houver o arrebatamento, depois do arrebatamento, o que vai acontecer com isso? Tanto que existe uma atração tão demoníaca sobre isso, que as pessoas começam a ver e não conseguem parar de ver. E elas começam a acreditar piamente nisso. E aí eu pensei assim, mas Senhor, eu gosto de ler sobre coisas, sei muitas coisas, e aí o Espírito Santo me lembrou por que o pastor João Carlos Marques não nos contava publicamente coisas que ele sabia, mas ele dizia, eu não posso falar. Por quê? Porque a gente tem dentro de nós uma instigação para descobrir o oculto, né? E eu fiquei pensando, mas meu Deus, vira e mexe, era muito interessante. Quando a gente ia assistir os cultos dele, não aqui, quando ele morava em São Paulo ainda, eu sempre tinha um caderninho e sempre ficava atento. Ele contava a mesma história, né? Contando, mas ele sempre acrescentava algo novo. E era muito impressionante, né? Ele ia falando, tanto, daqui a pouco, pá, anotava. E as coisas podiam ser das mais, vamos dizer assim, fantásticas de ouvir ou mais doidas, mas naquela semana sempre saía nas notícias algo a respeito daquilo que ele tinha falado. Então, por que isso? O Senhor queria mostrar o quê? Que aquilo que ele estava falando era verdadeiro, aquilo que ele falou é verdadeiro. Então, o Senhor permitia isso para que as pessoas se lembrem do que o Senhor falou, né? Se lembrem do que o Senhor falou, as revelações que deu a ele, e o quanto o usou também. Então, eu fiquei pensando, puxa vida. Aí o Senhor começou a me mostrar essa vontade de descobrir. Mas o mais interessante é que existe uma atração muito grande das coisas ocultas, mas não das boas. É das ruins. Porque o que vai acontecer? O que vai isso? Quem é que vai fazer o quê? O que vai acontecer de ruim aqui na Terra? É para isso. E é diferente, quase muito pouco para as revelações do Espírito Santo de Deus. Das coisas que o Senhor vai agir no meio do seu povo. E eu fiquei pensando, mas nossa, e aí o Senhor me mostrou que hoje essas coisas já estão acontecendo sutilmente ou descaradamente via internet. Não é toda uma mentira, é alguma verdade com distorcidas. Então o engano são verdades distorcidas. E tu vai vendo, lendo, ouvindo e etc, etc. Você vai entristecendo o Espírito Santo. Por quê? Porque aquela alegria que a gente tinha de procurar ouvir o Senhor, de procurar o que significa a tal palavra, de procurar as revelações na palavra do Senhor, de acordo com a Bíblia, vai diminuindo, e a gente vai ficando com o coração duro. Tu vai endurecendo e vai duvidando. Quando tu vê, tu tá tão cheio de argumentos que você já está duvidando até do arrebatamento, já está duvidando até que Jesus vai guardar os seus, está duvidando até que o Senhor vai, se no Antigo Testamento ele multiplicou os pães e os peixes, você já não está, sabe, tipo assim, isso aí foi, daqui a pouco está pensando até que é fábula, que não é nem verdade. Né? E o Senhor me mostrou que isso vai. E aí o Senhor começou a me mostrar algumas pessoas que a gente tem, que eu tenho conhecimento, que começou a mergulhar muito nisso. Muito. Até o nome de Jesus não era mais Jesus, né?
Eu lembro que uma vez a gente chegou a perguntar para o pastor a respeito. Tá, pastor, o Senhor, Jesus disse que não era para chamar ele dessa palavra, porque esse não era o nome dele, etc. Né? Então tem coisas muito óbvias, porque não é no nome da Sanderlina, nem no nome do pastor João Carlos, nem no nome do Celso, da Liane, de nenhum de nós, nem o teu nome, que tu repreende o inimigo, que tu repreende o mal, que as pessoas são... Não, é no nome de Jesus. E sai, não. E sai. Não, o inimigo não se sujeita ao meu nome, se sujeita ao nome de Jesus, né? Então eu fiquei assim, puxa, é verdade, e eu fiquei, mas Senhor, mas por que isso? Por que a gente tem essa coisa? Aí o Senhor me mostrou, sabe o quê? Que essa curiosidade, esse querer saber a mais, né? Querer saber, querer ver, a gente chama de, como é que a gente chama? Esqueci a palavra agora que a gente chama vulgarmente esqueci. Pois eu lembro. Aí o Senhor me mostrou que isso é muito antigo. Isso aqui foi o que deu a queda lá do Jardim do Éden. Vamos lá olhar. Deixa eu ver, chefe. Gênesis 3, que fala da queda do homem. Olha o que diz aqui. Mas a serpente, quem é a serpente? Mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Isso aqui, amados. Quando a gente é instigado demais a isso, o que está se manifestando é aquela vontade, aquela coisa do conhecimento do bem e do mal. Só que o conhecimento do bem gera coisas boas e o conhecimento do mal gera coisas ruins. A primeira coisa vem na nossa mente, começa a dar o quê? Abala a nossa fé. Abala a nossa fé. A nossa mente começa a ficar enfraquecida. Tá? E para quê? Para abalar a fé. E abalando a fé, eu vou não sei não, já estou duvidando disso, já estou duvidando daquilo, não sei bem se é bem isso mesmo, né? Acho que isso tudo é uma fábula. Vai para o coração e começa a endurecer o nosso coração. É esse o objetivo do inimigo. E aí quando a gente vê, a gente está cinza. Pura cinza. E quando tu viu, pronto. Porque nós acabamos entristecendo o Espírito Santo. Porque o que dá alegria ao Senhor, alegria ao Espírito Santo, é buscar do Senhor, através da palavra de Deus e na revelação do Espírito Santo. Puxa, no aniversário, acho que eu já falei semana passada, de 84 anos, 84 anos, do pastor João Carlos Marques, a irmã Georgina estava com nós ainda e o Senhor usou a boca dela e disse: se vocês, ao menos uma vez por semana, orar de joelhos, em línguas, vocês vão ver o que eu vou fazer. Ao menos uma vez por semana. Uma vez por semana não é nada, né? A gente come todo dia, tu dorme todo dia, a gente vai trabalhar todo dia, vai ao banheiro 2, 3, 4, 5, 6, não sei quantas vezes ao dia. Então a gente precisa gerar um hábito. Uma vez ao dia, ao menos. Eu pensei, meu Deus, a gente até esqueceu disso.
Então, o Senhor vai nos revelar coisas através do seu Espírito. O que Ele vai revelar? As coisas dos céus, amados. O mundo espiritual positivo. Porque o mundo espiritual negativo só gera nheca, só gera porcaria, não gera vida, não gera esperança, não gera alegria, gera tristeza, dúvida, endurecimento do nosso coração, enfraquecimento na fé. Então esse treino não é bom, né? Não é bom. A dúvida não procede de Deus. Hã? A dúvida não procede Sim. de Deus. Se gera dúvida, não é de Deus. Exatamente. A dúvida não procede do Senhor, né? Mas assim, ó. Aqui no 6 diz assim, ó: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, costuraram, fizeram de folhas de figueira e fizeram cintas para seus. Imagina que roupas, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus para o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi, ó a justificativa, ó. Aqui tem outra coisa, mas ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Eu não fui na igreja hoje, eu não fui orar, não fui isso, não fui aquilo. Porque acho que não adianta mesmo lá, né? Tem um bando de hipócrita, né? O pastor é um hipócrita, os irmãos são uns hipócritas, né? Mas a gente vai à casa do Senhor para adorar o Senhor, né? E aí a gente começa com justificativa. O que ele fez aqui? Adão já saiu se justificando, porque eu estava nu, pisou na bola, tá nu, corra para o Senhor, que Ele tem as vestes, Ele tem a cura, Ele tem o óleo de alegria se tu está triste, Ele tem a direção, Ele é o bálsamo de Gileade. Perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estava nus? Quem te fez saber? Então significa que alguém disse para eles: quem te fez saber? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me deu, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher. Pelo menos a mulher falou a verdade, né? Acho que falou, né? A serpente me enganou e eu comi. Mas ela disse para a serpente o que Deus disse para ela. Mas aquela curiosidade de conhecer a sedução e de querer conhecer o que será que isso é verdade mesmo, né? O que será que vai acontecer? Fez ela cair, mas porque ela disse para a serpente, ela disse para o inimigo o que Deus disse. E ela ainda acrescentou, né, que não podia tocar na árvore. Deus não disse que não podia tocar. Exatamente. Então o que acontece, amados? Que é essa coisa dentro da gente que a gente tem que fazer, diminuir. Para quê? Para que o Espírito Santo cresça. Quanto mais tu buscas teorias de conspiração, mais teu coração vai ficar endurecido, mais tu vai se sentir frio, mais tu vai se sentir cansado, desmotivado cada vez mais, porque esse é o resultado disso. Agora, se tu dobra teus joelhos, ora ao Senhor, não sabe o que orar, lê a palavra do Senhor, ora em línguas celestiais, bota louvor, adora na tua casa, no teu quarto, não importa, amados. Quem não é batizado do Espírito Santo, o pessoal está perguntando ora como. Ora ao Senhor, louva o Senhor, lê a palavra, começa lendo os salmos. Quando tu chegou no último, nem chegou no último, né? Tu já não sente mais nada, tu sente alegria, a tua alma é renovada, a esperança é renovada, os teus ossos são renovados, né? Então, amados, nós precisamos agradar
ao Espírito Santo, não entristeçais, essa palavra que diz, não entristeçais o Espírito Santo. Eu fiquei pensando, quantas vezes a gente entristece o Espírito Santo? Misericórdia. Quantas? Que é um exemplo, eu nunca falei nada contra o Espírito Santo, mas ou coisa que me deixa com raiva de mim mesma é quando às vezes eu estou no mercado, estava fazendo as compras rapidinho, me vem aquela voz bem suave, mas não vem nos ouvidos, ela vem aqui, leva açúcar, leva sal, leva azeite, e o segundo eu por mim próprio aqui, mas tem, não precisa. Aí tu chega em casa, não tinha. Aí tu fica com o quê? Uma vergonha desgraçada, porque aí eu pergunto, se o Espírito de Deus, aquele que se importa em te dizer que não dobra aqui, dobra na outra quadra, não sai agora, espera mais um pouco, te leva açúcar, compra não sei o que, bota gasolina, e ele se preocupa com isso, tu acha que não tem o prazer maior de te ensinar e te mostrar coisas muito maiores? Ou as coisas espirituais positivas, né? Então assim, eu sempre digo, quando tu começa a orar, começa a enxergar muita desgraça, muita coisa, muita ação do inimigo, pera aí, por favor, Senhor, lava os meus olhos naturais e espirituais, Senhor. Pinga teu colírio dos meus olhos, nos nossos olhos, Senhor. Corrija o foco da nossa visão natural e espiritual, porque nós queremos ver o mundo espiritual positivo. Amados, eu sempre conto essa história, que o dia que eu orei para que o Senhor colocasse anjos do lado direito e esquerdo de todas as estradas e livrasse todas as pessoas de acidentes, etc., o Senhor permitiu que eu enxergasse o tamanho dos anjos. Quando eu vi aqueles anjos, eram tamanhos dos postes, um no lado do outro, assim com os braços, dos dois lados da estrada, como eu tinha orado, assim, e o meu carrinho lá, vermelhinho, passando lá, bem pequenininho, passando assim, o que é, gente, o que é um demônio para um anjo desse? O que é? Nada. Não é nada. E a palavra do Senhor diz que nós temos um anjo, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Tu está sendo muito atacado? O que está fazendo? Por que fez o teu anjo sair de perto de ti? Eu nunca esqueço uma vez que o pastor nos contou algo que e não, é mais ou menos assim, uma pessoa estava passando um problema muito sério e o anjo dela foi até ele, acho que foi ele, e disse, ora pelo teu amigo, ele está precisando, ele precisa que tu interceda por ele. Mas parecia a pessoa, porque o nosso anjo ele é parecido com a gente. E aí ele deu, acho que o pastor João disse assim, mas o que tu tá fazendo que tu saiu do lado dele? Não, mas ele precisa da tua intercessão. E foi. Ô gente, então, peraí, se tu tá debaixo de muita opressão, me desculpe, o anjo do Senhor não tá do teu lado. Diz, Senhor, tem algum demônio do meu lado? Vá pro abismo em nome de Jesus. Ou então, que nem disse a irmã aquela vez, Senhor, por que eu caí na calçada? O que o meu anjo estava fazendo? Senhor, troca esse anjo, se for o caso. Bota 2. Né? Então, amados, isso é o viver sobrenatural. Isso é como se diz... é o mais real também, né? É o natural e é real. E era uma coisa comum lá no início lá da igreja primitiva, né? O anjo batia eles acharam que era o anjo que estava batendo na porta, o anjo de Pedro, né? Ou então, quando Pedro estava na casa, não sei de quem lá, o anjo mandou, enquanto tinha lá um pessoal orando, mandou ele lá na casa tal chamar por um homem chamado Pedro para que viesse na casa deles e orasse por eles.
E eles foram orar, oraram, Pedro foi, e aí Pedro viu o quê? Lembra que viu um lençol cheio de comidas impuras lá, o anjo, acho que o anjo disse para ele, coma, Pedro, e ele, jamais, nunca comi coisa impura. Aí o Senhor disse o que para ele? Daquilo que o Senhor purificou, está purificado. Virá, baterá a porta um homem assim, assim, vá com eles. E imediatamente aconteceu isso. Então gente, isso é é disso que nós temos que ter sede, sabe? E não sede de saber o que o cara vai fazer, o que o anticristo vai fazer. Olha, de verdade, a gente sabe, está escrito e a gente sabe que muita coisa vai acontecer e já está nesse processo, né? O mundo inteiro, politicamente, no mundo inteiro, os governos, tudo está se encaminhando para isso. E não é assim, está caminhando assim. Tudo. Sistema monetário, tudo, mas todo mundo sabe disso, né? Então, eu preciso ter o quê? A certeza, a visão, o entendimento das coisas espirituais, sobrenaturais, positivas. Porque isso nos alegra. Se alimentar saudável da vida. Exatamente, que a nossa sede seja, sabe do quê? Do conhecimento, comer dos frutos da árvore da vida. Não do conhecimento do bem e do mal. Do bem, não, do mal não. Da vida. Porque da vida gera vida, né? Gera esperança, gera alegria, te fortalece a nossa fé, amados. Fé é um dom de Deus. E a palavra do Senhor diz que é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ela precisa ser regada também, né? E todos os dias. Porque vai crescer dentro de nós aquilo que nós regamos diariamente. Você está regando as coisas do Espírito, espirituais positivas, o Espírito Santo, a Palavra de Deus, aquilo que gera vida, ou as outras coisas. E não adianta. Não tem como botar óleo fresco, querer purificar um óleo que já foi usado, que já está no fim lá no carro. Ele vai ser sempre preto e vai ser sempre, como se diz, descartável. Não tem como. Precisamos do óleo novo. E para isso, e não adianta tu botar 2 litros de óleo novo no meio daquele óleo escuro lá, sujo. Por isso que as bênçãos se renovam cada dia. É isso aí. Óleo novo. Isso, óleo novo todos os dias. Então, mas eu recebi muitos e-mails perguntando se o pastor tinha falado sobre os 3 dias de escuridão, etc, etc. Às vezes que nós falamos para ele, que todo mundo estava perguntando isso, se vocês prestarem atenção, de tempos em tempos, ciclicamente, é lançado novamente as mesmas coisas com datas diferentes. Como se tivesse uma revelação saída agora. Da onde eu não sei. Eu lembro que ele disse assim, quem dera que fosse 7 dias, não 3 dias, né? Isso vai acontecer. Se você vê na história, isso já aconteceu, por exemplo, eu lembro quando foi nos Estados Unidos, não lembro em que ano lá, se tu bota lá no Google, tu vai descobrir que ninguém conseguiu explicar por que houve aqueles tempos que ficou escuro, né? É claro que devia ser um monte de coisa, né? Mas que muitos pensaram que era o fim do mundo, que era o arrebatamento. Muitos pensaram. Então, amados, vai acontecer muitas coisas, porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus 24, haverá sinais nos céus, né? Então, prestemos atenção, claro, precisamos estar atentos. Para quê? Para não ser pegos com as calças na mão, como diz, não, desprevenidos. Né? Mas o Espírito Santo avisa os seus. Um dia eu lembro que o pastor disse assim, ele está voltando. Que o Espírito, eu não lembro que ele viu que o Espírito Santo disse que Jesus estava voltando, que Deus cumpre a sua promessa. No arrebatamento o Senhor vai avisar os seus. E gente,
os sinais aqui na Terra estão muito específicos. A Bíblia fala deles, é só ler. Então não precisa de revelações de comandante de não sei da onde, entendeu? Precisa do Espírito Santo, da palavra de Deus. Porque senão vira lixo, amados. A gente se enche de lixo. É óleo contaminado que vai travar a nossa engrenagem espiritual positiva. E trava. Gera dor, gera angústia, gera desânimo. Então, porque brasa, amados, é só o Espírito Santo que nos incendeia. E para manter essas brasas acesas, ela precisa ter o quê? Ter vento, ter oxigênio, ter fogo e ter outras madeiras. Então, sozinho, eu sinto te dizer que sozinho você vai morrer sozinho espiritualmente. Por quê? Tu pode ficar se incendiar hoje, mas amanhã, ó, já tá só as brasas. Depois da manhã só tá cinza e depois já acabou tudo. Porque a gente precisa do vento do Espírito, a gente precisa do fogo do Espírito e a gente precisa da palavra de Deus, a gente precisa da água da vida, do pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos de tudo isso, amados. Sozinho é impossível. Eu não consigo, como se diz, me autocorrigir. Eu me admoestar. A palavra de Deus faz isso, o Espírito Santo de Deus faz isso. Porque diariamente, amados, diariamente, eu me confronto com a palavra. Porque se eu não fizer isso, não tem. É o nível. Lembra o nível? Que a gente bota lá para ver se é aquela gotinha, tem que ficar lá bem no meio. Ou o prumo. Às vezes tu tá fazendo uma construção e tu acha que tem certeza que tá reto, mas tu não seguiu os cuidados. Ou tu até botou lá o alicerce corretamente. E os outros tijolos você foi fazendo a olho. Aquilo que saiu, que se desviou no caminho, aquilo que se desviou do caminho tem conserto. Porque a saída foi correta. Agora aquilo que saiu torto, um pouquinho de nada, ó, aqui ó, tá indo retinho aqui, a linha, daqui a pouquinho vou um pouquinho para cá, ó, onde é que vai dar? Então, amados, quem alinha o nosso caminho é o Espírito Santo de Deus através da palavra de Deus. É Jesus. Nós temos, amados, o que nós temos em nosso favor é a obra da cruz. A obra da cruz é Jesus. Então, queridos, nós precisamos nos arrependermos de todos os dias, de todo pecado, de toda palavra, de tudo aquilo que temos feito, como se diz, temos feito ou mal feito, né? Tudo que temos feito de qualquer jeito, né? Precisamos nos corrigir, pedir, Senhor, me perdoa. Ai, mas aí vem aquela na mente assim, bah, de novo tu já vai pedir perdão para Deus, de novo tu a Bíblia, de novo que tu isso, não interessa, pressa e pronto. Eu preciso usufruir, só usufruindo das bênçãos do Senhor é que a gente tem as bênçãos. Aí tu fica deixando acumular, que nem roupa suja, vai acumulando a semana inteira para lavar num dia só. Só que a palavra, a nossa vida tem que ser lavada e remida todos os dias. Porque ela já foi, então usufruir dessa bênção. Tu tem um remédio, tu tem água para tomar, por que tu tá passando sede? Tu tem o bálsamo, por que tu tá aí sofrendo? Né? Então é isso, amados. Nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, te peço perdão, porque essas teorias, essas teorias de conspiração, de não sei mais o que, sabe? Teorias, são ensinos de demônios, me desculpe. Que vai fazer o quê? Vai simplesmente me contaminar e me esfriar. São cinzas. Cinzas, não são ossos, são cinzas. Que nos esfriam, nos endurece e o resultado final não é bom. Não é bom. Porque, como se diz, lembra que o pastor João Carlos falava que o Espírito Santo,
ele vai se entristecendo, se entristecendo, se entristecendo e sai. Porque ele não é mais alimentado. Ele sai e ele deixa a porta aberta. Lembra que o outro vem como? Com mais 7, mais não sei quanto lá para ocupar o espaço. 7 mais fortes. Mais fortes. Misericórdia. Então, amados, tanto que diz que a situação final da pessoa é pior do que no princípio. Amém, amados? Amém. Eu tenho testemunho para dar. Então tá. Então vem cá dar. Paz, irmãos. Eu tenho um testemunho que complemento da semana passada. Na semana passada eu contei de que um menino que precisa muito, né? Precisa muito estar na escola e continuar lá, por toda uma situação de abuso, de coisas que ele sofreu. E a mãe estava sem condições. Eu disse para ela, não vai tirar, não deixa eu tirar ele daqui. E eu dei uma bolsa integral para ele por 3 meses. Só que era um menino assim que pagava direitinho. E nossa escola tem 16 alunos, a gente precisa de cada centavo que entra, né? Então eu dei equivalente, ele já tinha um desconto, na verdade, né? E aí ele ficou agora com nada. Pois ontem, assim, eu fui ver eu tinha que pagar uma conta da escola de 120 e poucos reais. E eu fui abrir meu aplicativo do Banco do Brasil para ver o que tinha da conta, porque tem umas compras que eu fiz para a escola no cartão de crédito que vão entrar agora no dia 20 ou 25, não me lembro. E eu tinha que ver, e lá o meu cartão é débito, tá no, como é que chama isso? Débito automático? Débito automático. Então, aí eu fui, não sei se é esse o nome, ficou meio estranho. Débito em conta. Débito em conta. Aí eu fui olhar, porque ele já mostra ali a previsão do valor do cartão, quanto já fica um vermelhinho negativo lá no aplicativo. Tem o saldo e do lado o vermelhinho daquelas contas que estão programadas que vão entrar. E eu pensei, vou ver se eu tenho dinheiro para pagar essa conta, né? Quando eu olho assim, tinha mais de R$1.000, tinha 1.600 e poucos reais na minha conta. Eu já olho pra quem mandou. E eu olhei assim, mas meu Deus, de onde é que saiu isso? Tipo assim, não entendi, né? Aí fui olhar o extrato. E o extrato tinha lá assim, R$1.009 de uma oferta. Oh, glória. E gente, você sabe o que são R$1.009? É o valor praticamente exato dos 3 meses que eu dei de graça pro menino. Ô, glória. Oh, Jesus. Ou seja, eu vejo, sabe, a glória de Deus, ele assinando embaixo. Ele assinando embaixo. E aí eu vejo assim, que eu na minha inutilidade, na minha pequenez aqui, fazendo as coisas e querendo acertar. Mas a gente erra tanto, né? A gente é tão idiota. E essa palavra é perfeita para nos descrever normalmente. Sabendo tudo que a pastora pregou, tudo isso aqui, a gente sabe de tudo isso e ainda todo dia tem que meter a cara no pó, porque a gente é de lá que a gente veio mesmo. E eu vejo assim que eu assim, meu Deus, que bênção isso. Porque assim, mesmo a gente sendo tão falho, Deus está dizendo, eu tô contigo. Eu tô contigo. Sabe? E meu sonho assim, de verdade, e eu já falei, um dia, nós não precisamos cobrar 1 centavo de nenhuma criança superdotada e talentosa. Aí nós podemos receber todas as crianças gratuitamente. Sabe? E olha, eu creio que isso vai acontecer. Eu creio mesmo que um dia isso vai acontecer com a gente. Então, eu queria dar esse testemunho e em nome de Jesus, eu abençoo ricamente a pessoa que enviou essa oferta, que eu acho que é uma, mas não tenho certeza. Tem mais essa, né? Mas Deus, tu sabe exatamente quem é essa pessoa e eu peço a ti que tu visite essa família, Senhor, com o teu amor, com o teu poder, com as tuas maravilhas, com os teus sinais, com milagres, com tudo aquilo que eles precisam, Senhor. Tu conheces essa família, tu sabes exatamente o que eles necessitam e mais do que dar aquilo que eles precisam, Senhor, eu te peço que o Senhor lhes surpreenda, trazendo muito mais do que tudo que eles têm pedido, pensado ou imaginado, Senhor. E que essas sementes semeadas em boa terra, Senhor,
que elas possam se multiplicar a 30, 60 e 100 por um na vida deles, em nome de Jesus. Obrigado também, Senhor, por cada intercessor da escola, por cada pessoa, Senhor, que tem semeado seus momentos de oração, seu joelho no chão, Senhor, porque essa escola, ela é de fato, ela é tua e é para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e te agradeço por ser tão fiel, por ser tão maravilhoso, Senhor, e por nos surpreender a cada dia. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém e glória a Deus. Amados, eu convido vocês para abrir no Salmo 64 e vamos todos finalizar orando o Salmo 64, fazendo dessas palavras, desse Salmo a nossa oração. Às vezes a gente não consegue nem falar, mas está tudo escrito aqui, ó. Pega nos Salmos lá, tu vai ver Davi se sentiu muitas vezes igual ou pior que nós, amados. E Davi era no tempo da lei. Então nós estamos no tempo da graça. Se Deus, eu sempre digo que Davi para mim foi o homem que no tempo da lei ele viveu a graça do Senhor. Amém, queridos? Então vamos ler. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam insecretamente armar ciladas. Dizem, quem nos verá? Projetam iniquidades, inquirem tudo o que se pode excogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. De sarte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que o veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor, e nele confia. Os retos de coração todos se gloriam. Então nós somos justos porque somos justificados no Senhor. Então nós nos alegramos no Senhor, porque nós confiamos neles e o nosso coração é reto de acordo com o Senhor. E nós nos gloriamos, nos alegramos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então vamos orar. Amém. Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento todos os irmãos que estão assistindo via internet agora, todos aqueles que ainda vão assistir. Senhor, nós já te agradecemos pelos teus milagres, nós já te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pedimos, Senhor, que tu nos unja do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, unja nossas mãos direitas, nossas mãos esquerdas, Senhor, em nome de Jesus. E tudo aquilo que nós tocarmos, Senhor, seja curado em nome de Jesus. Senhor, coloca no nosso coração, nos nossos lábios, a tua palavra, palavras de bênção, palavras de vida, Senhor, e nos dê fome e sede de conhecimento do teu sobrenatural positivo, da intimidade com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Te pedimos perdão pelo tempo que perdemos, Senhor, de estarmos na tua presença, olhando, vendo e nos alimentando de pão velho, pão mofado, de pão morto, Senhor, que gera dor, que gera dúvida, que gera cegueira espiritual, que são, Senhor, esses ensinos de demônios via internet, essas mentiras, Senhor, que o inimigo tem lançado, Senhor. Nós te pedimos perdão por termos vontade, perdido tempo com esse sentimento de conhecimento do mal. Nós
Te pedimos perdão em nome de Jesus. Cobre-nos, Senhor, lava-nos com o teu sangue, Senhor. Apaga todas as nossas transgressões e nos perdoa por termos muitas vezes entristecido o Espírito Santo, em termos tido entristecido o teu coração, Senhor. Em nome de Jesus. Nós já te agradecemos, Senhor, pela cura, te agradecemos pela libertação, te agradecemos pelas tuas misericórdias, te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Te agradecemos pelas vitórias, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Tenham todos um fim de semana abençoados no Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém. Amém. Glória a Deus, Glória a Deus. glória a Deus. Aleluia.